Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa de vocês. Tenho o olho um pouquinho puxado, pele parda, cabelo preto na altura do ombro. Estou com a blusa cinza e ao fundo uma parede rústica. Nós estamos aqui para esse momento, na reta final do quarto bimestre, mas ainda com energia para aprender. Vamos lá? Vamos começar? Comparando textos quanto à estrutura, ao assunto e à temática. E ainda comparando o texto informativo com o cartoon com a notícia, nos seguintes aspectos: assuntos possíveis, temáticas possíveis e estruturas. Para começar, utilizaremos temáticas similares: a internet e a dependência, a internet e a solidão. No texto 1, nós temos o vício e a dieta digital. Vejamos. Assim como o açúcar, o sal e as gorduras, a utilização inapropriada das redes sociais traz uma série de problemas, sendo necessário saber qual a dose adequada para o seu uso saudável, evitando assim que as vantagens não sejam superadas pelo vício que surge com os excessos. De um modo geral, cada vez mais as pessoas estão dependentes da tecnologia e, em decorrência dessa imersão no mundo digital, apesar de todas as suas vantagens, vários aspectos ligados à saúde do indivíduo, sejam físicos, psicológicos ou sociais, como baixa autoestima, depressão, fobias sociais, solidão, isolamento podem ser verificados em função do crescimento acelerado do acesso à internet. Entre os sintomas físicos estão incluídos a taquicardia, a xerostomia, secura da boca e alguns tremores. A longo prazo, quanto maior a frequência do usuário no universo online, em frente ao computador, maiores as possibilidades de desenvolvimento de problemas relacionados à sua saúde, tais como comprometimento da postura, dores musculares, lesões por esforço repetitivo, tendinite, obesidade devido à má alimentação, alterações na visão e também cansaço crônico e insônia devido às madrugadas passadas em claro. Do lado psíquico, a incapacidade de concentração, a agitação, a angústia por estar longe de um computador ou celular com acesso à internet estão entre os problemas mais comumente apresentados. Todos estes sinais e sintomas acarretam outros desdobramentos no cotidiano do usuário compulsivo em diversas formas, a exemplo de baixo rendimento escolar ou profissional, perda do interesse pelas interações sociais, ao ponto de arriscar a perda de uma relação significativa, quer seja pessoal, profissional ou educacional, e a síndrome amotivacional, o que significa não ter motivação para fazer algo que não seja utilizar a internet. No texto 2, nós temos: Oba, está chovendo postagens legais nas redes sociais. Várias formas de estar conectado: televisão, celular, tablet e computador. O mundo aqui fora chovendo e ele hiper mega conectado. Vamos lá, a internet e a dependência. No texto 1, você tem um texto informativo que trabalha vício e internet. Bem, no cartoon, que é o texto 2, você também tem como assuntos possíveis vício e internet. Observou aqui? Então, internet, depois vício, vício. Temáticas possíveis, consequências do vício da internet e das redes sociais. Por que temáticas possíveis? Porque existem outras. Essas só apresentei duas para vocês, dentre outras possibilidades. B. Problemas de saúde decorrentes do excesso de uso das redes sociais. Qual a estrutura
do texto informativo, composição em oração, períodos e parágrafos. Parágrafos é um bloco de sentido conectado entre si e que promove uma rede bem clara, objetiva e delineada de ideias e pensamentos. Ok? O cartoon, temáticas possíveis, já falamos do assunto, é conexão excessiva aos aparelhos eletrônicos. Então, essa é a letra A. Outra temática é dependência ou condicionamento emocional de postagens em redes sociais. Qual é a estrutura? Caricatura, cores, formas, desenhos, balões de texto falado. A caricatura é um desenho exagerado. Às vezes ele pega em um ponto uma característica física do personagem e exagera, como o nariz, a orelha, o tamanho da cabeça e aí por diante. No texto 3, nós temos saúde emocional e redes sociais. Como o limite ao uso pode diminuir a solidão. Pesquisas apontam os riscos do uso excessivo das mídias sociais e iniciativas tentam proteger e orientar jovens e crianças. Muito tem se discutido sobre o impacto do uso das mídias sociais na saúde emocional da população. Dentre as principais preocupações estão o aumento da solidão, já que as interações passam a acontecer com maior frequência pela internet, e o aumento do índice de depressão, pois, supostamente, há o aumento da sensação de isolamento e os indivíduos passam a comparar suas vidas com as de outras pessoas com base, muitas vezes, em imagens enganosas e que transmitem uma felicidade constante em que não há espaço para a tristeza. Mesmo com esses resultados, o estudo indica também que a solidão é um tema importante independentemente da idade. Quando a solidão se torna crônica, pode trazer consequências preocupantes para a saúde emocional e para o estado geral de bem-estar. Frente a esses dados, será que de fato a internet e o uso das mídias sociais contribuem para sentimentos e emoções mais difíceis de lidar? De acordo com o relatório de Giraudoin, 2019, The Americas, divulgado pelas empresas We Are Socially Hootsuite, 66% da população brasileira é ativa nas redes sociais, o que representa 140 milhões de pessoas. O relatório aponta também que o tempo médio diário utilizado na internet é de 9 horas, sendo que dentro desse tempo, mais de 3 horas são gastas utilizando diferentes mídias sociais e 85% da população utiliza a internet diariamente. No texto 4, que é um cartoon, temos: já tenho mais de 3.000 amigos nas redes sociais e nenhum amigo real para conversar pessoalmente. Observe o ar de decepção e de tristeza dele. O celular já com a mão pendida, certo? Ele pendeu a mão, ou seja, arriou a mão. E o aspecto mesmo, a postura corporal dele, esse sinal de suor, lágrima aqui, e uma tristeza bem visível, uma decepção bem visível por ter amigos virtuais e nenhum amigo no plano real. Já no texto 3 e o texto 4, que também é um cartoon, assuntos possíveis: saúde emocional, redes sociais e solidão. Temas possíveis: impacto das redes sociais na saúde. Ele apresenta quais são esses impactos, que são as consequências, quais são esses problemas que surgem. Surgimento de doenças emocionais devido à solidão e ao uso excessivo de redes sociais. E, como dito no texto anterior, também um texto composto com orações, períodos e parágrafos, blocos de sentido
intercalados, conectados, coesos, claros e objetivos. Você tem também no Cartoon temáticas parecidas. Você tem a solidão, a amizade real e a amizade virtual, contraste entre um e outro. Temáticas possíveis: disparidade entre a quantidade de amigos virtuais e reais. Isso é uma temática possível. Você tem outro possível tema: sentimento de solidão devido à falta de amigos. Ok? Por que eu coloquei temática e assuntos possíveis? Porque existem outros possíveis que você pode ter outra percepção e extrair daí. A estrutura é a mesma coisa: caricatura, cores, formas, desenhos, balões de texto falado. Mas falamos aqui de cartoon. Vamos relembrar o que é um cartoon? Vou ler para vocês algumas observações sobre o gênero cartoon. É um gênero textual baseado em desenhos humorísticos, com caricatura dos personagens. Falei o que é caricatura anteriormente, que é um desenho exagerado. Apresenta o destronamento do homem. O sujeito surge em condições adversas ou absurdas. Então, ele sai da posição dele e, de alguma forma, ele é bem criticado. Requer do leitor conhecimento de mundo. Você precisa ter atenção com o que tá acontecendo na atualidade. Retrata situações mais comuns do cotidiano na sociedade. Aí a necessidade de você estar bastante atualizado com relação a notícias do Brasil e no mundo. Critica indivíduos em suas funções sociais, os acontecimentos reais ou fantasiosos, que são as anedotas gráficas. Retrata fatos universais, temas compreendidos em várias partes do mundo. Por exemplo, você entende quando trata de bem e mal, paz e guerra. E ele é publicado em jornais ou revistas. Outro ponto: transmite a mensagem por meio das expressões dos personagens, o que exige um olhar atento do leitor. Então, não é só ler o texto, é observar todo o jogo do desenho, da caricatura, a disposição dos personagens e aí por diante. Poucas vezes há texto escrito na interação verbal ou diálogo verbalizado, poucas vezes, mas pode existir sim. O contexto independe da cultura ou da época, quer dizer, é atemporal, ou seja, em qualquer circunstância você vai entender aquela mensagem do cartoon. Hora de resumir. Comparando textos quanto à estrutura, ao assunto e à temática. Entramos no tópico relembrando o que é um cartoon. Então, apresentei para vocês, retomei algumas coisas relacionadas às definições e características do cartoon. Por meio das perguntas, quais são os assuntos e as temáticas possíveis, eu trabalhei texto informativo, cartoon e notícia com temáticas similares. Nosso desafio: como educar uma geração digital? Professora Débora Garofalo faz uma reflexão sobre estar em sala com a geração Z. Pontos de atenção. Alguns aspectos requerem atenção, especialmente com o ensino de leitura. Quando os estudantes migram para as mídias digitais, a leitura é baseada em textos repletos de imagens. É necessário ter esse olhar e trabalhar em sala de aula, com redes sociais e com textos multimodais, diminuindo os impactos deste novo mundo. Trabalhar com textos das redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram é importante para trabalhar com a multimodalidade. Por meio dela, os estudantes podem compreender a proposta das imagens, a interação, comentários e a escrita, nem sempre seguida pela norma culta. São pontos essenciais para fomentar a leitura em plataformas digitais, intensificando que os alunos se tornem responsivos ativos.
Agora a nossa tirinha. Portais, sites, blogs, redes, textos, vídeos, enquetes, pesquisas, opiniões, fofocas, notícias, colunas, comentários. Acho que estou sofrendo de obesidade de informação. E o que queremos com esse desafio? Leia os textos e faça a comparação quanto ao assunto, à temática e à estrutura dos dois textos. Mãos à obra. E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Um grande beijo, um forte abraço e até o próximo encontro.